para que venham à frente, elas que, assim como nós, têm tido o tempo deles para cultuar ao Senhor de uma forma em que a palavra seja direcionada condizente ao entendimento deles. Oremos tanto pela vida destes pequenos, quanto daquelas que irão ministrar, para com a vida deles. Senhor Deus e amado Pai, graças te damos porque o Senhor é quem nos atraiu até a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor, porque até mesmo estes pequeninos têm compreendido isso. E agora que eles estarão se dirigindo a um ambiente muito mais propício e que eles possam entender melhor da forma como o Senhor, com o seu amor, nos alcançou, assim eles venham a ser instruídos através da vida das nossas queridas irmãs que se prepararam para isso. Que o Senhor continue a ministrar sobre a vida deles, e é no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual eu oro e assim agradeço. Amém. Que Deus abençoe. Quero chamar, ou melhor, convidar a amada igreja, assim como os nossos ouvintes, mais remotamente, a abrirem suas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 1. Hoje nós daremos continuidade, agora a partir do verso de número 7 até o verso de número 14. Livro de Ruth, capítulo 1 aqui que nós temos, do verso de número 7 ao 14. Muito obrigado, André. Que Deus abençoe. Assim como já temos feito nas demais vezes, quero convidar os amados irmãos para que também estejamos aí de uma forma em que alternadamente leiamos. Eu quero ficar responsável pelos versos ímpares e peço a colaboração dos amados irmãos quanto à leitura dos versos pares. Assim nos diz a palavra do Senhor. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes, abster-vos-íeis de tomardes maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Oremos mais uma vez. Grandioso Deus e eterno Pai, muito obrigado pela leitura que de antemão já fora feita. Cremos, ó Deus, que o Senhor, mais esperançoso do que nós, está aí a compartilhar da Tua palavra conosco e que através do Espírito Santo, cada um de nós venhamos a compreender realmente aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que não haja, ó Pai, distração, que não haja intromissão de modo algum por parte de ninguém a romper com aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. E que assim se cumpra a vontade do Senhor,
quanto às vidas dos seus eleitos. Nós oramos e assim agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Deixa eu só tomar uma aguinha. É interessante lembrarmos que neste livro de Ruth, o qual nós demos início na semana passada, nós estamos tendo o prazer de vermos que o Senhor tem trabalhado com o seu povo de uma forma em que ele não precisou fazer manifestações tão sobrenaturais assim. Não houve uma outra questão maior a não ser este trato, este diálogo que foi expressado na vida de cada um destes que são os personagens, e principalmente os 3 maiores personagens abaixo de Deus. E por conta disso, nós vemos aqui que o Senhor, já desde aquela primeira leitura que fizemos na semana passada, ele de fato havia se lembrado do seu povo. Povo este que havia passado por dias de fome, fome que não era por outra razão senão pelo juízo do nosso Deus. Assim como ele também já havia enviado naqueles dias dos juízes, inimigos, os quais também sinalizavam o juízo do Senhor. Portanto, nós não podemos desacreditar que o Senhor não estivesse atento quanto à situação que eles passavam naqueles dias. Mas o Senhor se lembrara do seu povo. E agora, já num momento um pouquinho mais adiantado de onde Noemi havia ouvido esta boa mensagem que chegara de tão longe, uma vez que ela estava na terra de Moabe, e soube que lá, em Judá, na sua terra, justamente na casa do pão, o Senhor conseguira, ou melhor, o Senhor atribuir essa vitória ao seu povo. E novamente foram abastecidos com ricos alimentos. E graças a Deus por isso. Isso não acontece, assim como também não só aconteceu neste período, mas o Senhor atribuiu isso, e conforme eu já havia dito na última leitura que fiz, também nós tivemos ali nos dias de Jacó, nos quais seu filho José, também diante de toda aquela situação do Egito, ele esteve à frente para abastecer todos aqueles que passaram por essa dificuldade. Mas agora, olhando para este evento, e não podemos imaginar uma coisa melhor do que as mãos do Senhor agindo com benevolência. E isso é tão claro, isso é tão óbvio, que essa palavra se fez presente na leitura que tivemos no dia de hoje. E o Senhor realmente, Ele age com essa bondade, mas de uma forma sobrenatural, não como nós agimos uns para com os outros. E se nós começarmos aqui a olhar desde este primeiro verso que lemos, vamos lá nos voltando ao verso de número 7. Saiu, pois, ela, ou seja, ela quem? Noemi, com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram comigo. Essa mulher, assim como inúmeros outros personagens bíblicos, teve que tomar uma atitude, uma postura. Por muitas vezes nós nos acomodamos, por muitas vezes nós estacionamos no tempo. E ela se viu, agora não mais com seus filhos. Muito antes disso, seu esposo também já não estivera mais com ela. E ela, de uma decisão agora pessoal, porque não contaria mais a opinião das suas noras, as quais ela tratava como filhas, mas ela precisou ali decidir o que iria fazer dali para frente. É claro que isso daí, por detrás de tudo isso, assim como nós também somos impulsionados, nós vemos o agir do Senhor. Foi o Senhor quem conduziu essa mulher para que de fato ela saísse dali. Uma vez que ela estava numa terra estrangeira e ela já não tinha mais ninguém do seu lar, a não ser estas noras.
as quais, por esta ocasião ocorrida no casamento delas, aonde elas estavam já desobrigadas a permanecerem com sua sogra. O compromisso delas, primeiramente, era com seus maridos. E agora sua sogra se vê na condição de retornar. E ela realmente, ao olhar para essas moças, o que ela faz é agradecer por uma atitude que por muitas vezes nós não acreditamos que venha de fora. Nós, por sermos cristãos, achamos que somente nós é que procedemos bem de um para com os outros. E vocês podem perceber como foi lido aqui no verso de número 8. Aqui ela dizendo: voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. Elas não só foram boas com os próprios maridos. Nós sabemos de, por muitas vezes, uma brincadeira que acaba levando com um tom de realidade. Eu não sou sogra, um dia talvez serei sogro, e quanto antes o Senhor assim me presentear, bem-vindo seja. Mas as sogras levam uma má fama, infelizmente, por uma brincadeira que começou e isso vem perpetuando. Mas essa mulher, ela não teve de antemão que ser perseguida por isso. Assim como ela também não teve queixas nenhuma de suas noras. Veja uma relação da qual deveria ser pertinente a nós cristãos realmente, de termos esse bom convívio, de termos esse prazer, hoje como um dia de domingo. Que bom se reunir em família, de podermos celebrar, uma vez que a maioria de nós não temos os mesmos deveres e obrigações que temos ao longo dos outros dias da semana. Mas por muitas vezes não, preferimos nos afastar, preferimos nos manter cada um no seu cantinho, no seu quadrado, como dizem aí fora. Mas eu acredito que não seja essa a vontade do Senhor nem para a nossa vida e nem para a vida daqueles que se aproximam de nós. Interessante que esta mulher, mesmo em território, ali não sendo do seu, mas em território estrangeiro, ela foi bem cuidada. Ela recebeu um belo tratamento. Nós, enquanto igreja, também devemos prezar quanto a isso. Quantas pessoas adentram por aquelas portas, e por muitas vezes, eu não digo a respeito desta nossa igreja, porque eu vejo essa característica diferenciada, mas quantas pessoas entram pelas portas das igrejas, esperando encontrar ali realmente um aconchego, palavras que de fato venham ao encontro da sua necessidade, e só encontram indiferença. Um ambiente onde deveriam ser acolhidas, onde elas deveriam querer voltar mais e mais, talvez aquela seja a última vez que ela pise naquele lugar. E nós, enquanto igreja, precisamos nos portar tais quais estas mulheres assim nos ensinaram. Isto é objeto de nós, enquanto cristãos, levarmos a sério. Isso deve ser algo da nossa pauta diária. Enquanto em outros lugares talvez isso não seja valorizado, aqui dentro, neste ambiente e fora, onde cada um de nós estivermos, nós devemos levar isso conosco. Que as pessoas se sintam bem ao nosso redor. Que haja de fato este prazer. Que eles possam olhar para nós e falar, ali vai um pequeno Cristo. Nós somos isto, sal e luz desta terra, por onde Deus tem nos enviado. E graças a Deus, porque o Senhor, assim tendo dado esta condição, dessas mulheres terem caminhado juntamente com Noemi, nós vemos aí a instrução de uma mulher que já tinha uma longa caminhada. Nós vemos mas tantas coisas descabidas, tantas tolices, pessoas talvez mais maduras querendo receber conselhos de pessoas que malemar saíram da casa dos pais. Eu vejo aqui Dona Cacilda, já pensou eu tomar um dia com ela, o quanto essa mulher
tem condições de enriquecer a minha vida com conhecimento, com a caminhada, com a comunhão com Cristo Jesus, nossa irmã Lídia, enfim, nós temos inúmeros casos e situações aqui presentes no nosso meio. Mas por muitas vezes, como eu disse, desprezamos, desvalorizamos. E por uma imaturidade de nossa parte, colhemos os frutos disso. Mas essa mulher, da mesma forma em que esta via dupla, ela recebeu essa benevolência, agora ela começa a rogar para que o Senhor... Isso foi de uma forma em que, se nós entendermos um pouquinho, se prestarmos um pouquinho mais de atenção, soa como uma oração, um pedido. Mais na frente ela vai fazer isso com mais clareza. Ela não se contenta em simplesmente ter recebido, ela também queria devolver tudo aquilo que ela havia recebido da parte daquelas irmãs. Nós não podemos ter esse egoísmo mesmo de achar que tudo vem a nós. Tudo. Para lá, pouca importância. Ainda hoje pela manhã nós estudávamos isso, e lá em Marcos, quando nós falávamos da condição do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, de uma forma tão simples, ensinou ali aos seus discípulos, os quais talvez quisessem tomar atitudes de destaque, de preponderar um em relação ao outro, e o maior dentre eles deveria ser aquele que servisse. Agora, quem de nós quer servir um ao outro? Nós vivemos num tempo em que nós só queremos ser servidos. Não é à toa que hoje até o lanche que chega à nossa casa é pedido por telefone. Já foi a época que a gente ia atrás, agora tudo é recebido aqui, na palma da mão. Portanto, será que nós vamos chegar a este ponto de querermos que até o Senhor traga tudo de mão beijada para nós? Nós estamos falando do próprio Deus, e nós, enquanto aqueles que foram criados por Ele, devemos de fato dar toda a reverência, prestar honras e louvores, e aí realmente se colocar no seu devido lugar. Nós somos servos, nada mais que isso. E nessa condição, estas mulheres puderam trazer para perto de si este comportamento que realmente é característico de nós, enquanto servos do Senhor. Lá em 1 Coríntios, verso de número 8, nós vamos ver aqui, melhor dizendo, em Êxodo 20, verso de número 3, o Senhor nos diz: não terá outros deuses diante de mim. E por que eu digo e faço questão de reforçar isso agora, justamente nessa parte da qual acabamos de ler? Porque essa mulher, quando se dirige ao Senhor, quando ela diz assim, e o Senhor use convosco de benevolência, ela pediu justamente ao Senhor. Ela não foi direcionar essa petição a outra pessoa. Ela não pediu ao rei daquele tempo, aos líderes daquele momento, mas ela se dirigiu realmente àquele que poderia fazer alguma coisa em relação à vida dela para com a vida daquelas outras mulheres. Nós não temos intermediários. Deus não deixou uma situação como essa. Nós temos sim o Consolador, que hoje está aí, mas ele faz parte da Trindade Santa. Nós não estamos falando na condição de que precisemos nos dirigir a uma pessoa e que ela direcione a nossa oração para que chegue até Deus. Não. E essa mulher, de fato, sabendo daquele que não é outro senão o próprio Deus, ela se dirige a Ele. O Yahvé, o grande eu sou, e é a Ele quem ela pede para que haja com benevolência. Que assim seja nos nossos dias, uns para com os outros. Que nós não tenhamos por que reclamar, nos queixarmos de já termos sido tão bem amparados. Como eu disse, o Senhor tem lembrado de nós, o Senhor tem agido com essa benevolência. Eu quero aqui abrir,
se nós fôssemos confessar, aí, no banco onde vocês estão, quais de nós poderíamos levantar a mão e dizer, olha, eu fui desassistido pelo Senhor. A benevolência do Senhor nunca esteve ao meu redor. Seríamos um tanto quanto ingratos, um tanto quanto desonestos para com o nosso Deus. E agora, nesta atitude aqui, conseguimos compreender que, de fato, essa mulher orou a pessoa certa. Uma vez em que a natureza do nosso Deus já é agir com benevolência. Ela não pediu a outra pessoa a não ser o próprio Deus, o qual deve agir dessa forma. Ele não vai agir com maldade no seu coração. Não é Ele quem vai colocar uma ou outra intromissão. Não, aqui eu vou vingar agora porque eu acho que aquela mágoazinha que eu fiquei é o ponto ideal para mim agora contribuir na vida dessa pessoa de modo algum. Portanto, meus amados irmãos, até nisso, até nesses momentos, devemos ter essa consciência como ela também teve, Noemi, ao pedir a pessoa do nosso Senhor, para que Ele agisse conforme a sua própria natureza, com a sua bondade, assim alcançasse a vida daquelas mulheres que já haviam recebido das próprias mãos do Senhor o tempo que ali estiveram. E nós devemos continuar, e para isso, eu quero que vocês acompanhem a leitura no que diz aí o verso de número 9. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Agora era a hora de uma despedida, de uma partida. Nós sabemos o quanto isso é doloroso. Nós podemos perceber tanto que isso é verdade, que dias atrás, o reverendo Everton, que esteve aqui convosco por quase 4 anos, se não me falha a memória, e durante esse tempo ele criou um vínculo muito bom com cada um dos amados irmãos. E no momento de sua despedida, com certeza, foi doloroso. Talvez nem todos tenham beijado ele, mas isso é por questões culturais. Para cada lugar, né, nós vemos isso. Por lá, algo muito natural. Nós vemos até nos dias de hoje, homens têm esse costume, eles beijam um ao outro no rosto sem crise alguma. Hoje nós, para beijarmos até nossos filhos, crescem um pouquinho, você já, se alguém vê, como é que vai ficar isso? E essa frieza vai adentrando, mas para eles não. E de uma forma em que transparecesse a dor que essa mulher estava sentindo, assim como as 2 noras, elas choraram. Choraram porque seus corações estavam partidos. Agora imagine se a relação entre elas não fosse das melhores, haveria necessidade de que isso existisse? Talvez fosse chorar de alegria, não via a hora disso acontecer. Mas não foi esse o relato que nós tivemos aqui, ao alcance dos nossos olhos. Como diz no verso de número 9, o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz. Agora elas estavam dispensadas de terem aquele compromisso que elas haviam tido até então, de zelar pela vida de sua sogra. Ela falou, não, faz o seguinte, vai tomar conta da vida de vocês. Naquele tempo, as mulheres tinham 2 ofícios, dos quais talvez desse uma certa estabilidade na vida delas. Um deles, casar-se. Então, casou, opa, tem alguém que cuide de mim. Então, está estabilizada a minha vida. Hoje a mulher faz o quê? Passa num concurso, então estou garantida. Naquele tempo, não. Casou, em um dos casos já estava resolvida a situação dela. Sabia que o marido ia fazer o papel que anteriormente o pai havia feito com maior prazer. Uma outra condição, que não esta, seria trabalhar nos campos. Mas vamos falar a verdade, entre estar dentro de casa e ter que sair para o campo. Eu não sou mulher, mas se
pedisse para escolher, eu preferiria ficar em casa. Ah, mas tem inúmeras atividades assim, eu sei, serviço de casa nunca acaba. Você começa, você vai para a pia, aí, mas só tinhas de louça, daí fulano traz mais um prato, ciclano viu, ficou faltando aquilo do outro dia, enfim, é aquele acúmulo absurdo. Mas quem foi que disse que também sair, pegar esse sol, imagina um sol como este de Cuiabá, onde parece que ele é dobrado, né, no seu tamanho, na sua imensidão, na sua potência, e assim não tem pele que aguente. Então essa mulher, como uma mulher bem-aventurada, uma mulher que realmente soubesse cuidar do seu lar, ela estava ali também passando isso agora para suas noras. Olha, vocês têm todo o direito, vocês estão desobrigadas de continuarem caminhando comigo. Vão tomar conta da vida de vocês. Vocês têm esse direito, esse privilégio. Vocês foram boas noras enquanto estiveram com os meus filhos. Por conta disso, sigam suas vidas. E por que eu digo isso? Voltando-se ao verso agora, de número 10 em seguinte, ela diz, e lhe disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Ou seja, na condição e na idade daquela mulher, já de ditosa idade, já não querendo mais se atrever a contrair um outro casamento, e bem provável, pelo que tudo indica, conforme os estudos que os teólogos muito mais aprofundados assim nos passam, ela já não teria mais as condições mesmos naturais de uma mulher de conseguir engravidar. E se mesmo que isso acontecesse por um milagre, porque para Deus nada é impossível, até que elas esperassem esses meninos se tornarem homens, levaria tempo. E ela não queria segurar a vida daquelas moças. Ela queria que elas continuassem a vida delas. Queria que, de fato, assim como elas foram generosas, bondosas, benevolentes para com ela, agora era a vez dela rogar sobre a vida daquelas. Nós, por muitas vezes, guardamos tanto rancor. E não é porque somos cristãos que nós estamos livres disso. Às vezes, levamos mágoas que acabam até nos prejudicando. Talvez não façam tanto mal para a pessoa na qual nós direcionamos. Mas para nós mesmos aquilo é como um câncer, aquilo corrói, aquilo acaba prejudicando a vida do ser humano. E aqui nós não vemos nada disso, assim como o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual foi crucificado, o qual antes disso recebeu todo tipo de abominação voltada a si. Pessoas cuspiram, maltrataram, zombaram, fizeram tão pouco caso dele. O que ele deveria fazer em contrapartida, se fosse um de nós? Será que ele deveria dar o outro lado da face? Por ser um de nós, talvez ele não fizesse isso, mas como ele é o próprio Deus, ele deu a sua vida em favor de cada um dos seus eleitos. E se hoje nós temos vida e vida em abundância, se nós temos desfrutado da vida que levamos hoje nessa terra, é porque a benevolência do Senhor tem nos assistido. E nós podemos andar um pouquinho mais já no verso de número 12. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas,
porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Costumeiramente nós temos o costume, o hábito de lançarmos sobre o Senhor os males que sobrevêm sobre as nossas vidas. É tão fácil arranjar um culpado, né? Quando o Senhor vem a questionar Eva, lança para um, Adão lança para outro, serpente, e assim vai. Você vê, eu não quero essa batata quente na minha mão, não. Passa isso para frente. Mas aqui nós não vemos senão outra atitude que esta. Uma pessoa que na sua amargura, ela que era tida por uma mulher deleitável, amorosa, agora é citada aqui com amargura. Amargura porque ela descarrega no Senhor, ela lança tudo diante do Senhor, condenando essas atitudes como se fosse do Senhor sobre a vida dela. Ah, porque foi o Senhor quem tirou meus filhos, porque foi o Senhor quem tirou meu marido, porque minhas noras não deveriam estar passando por isso se não fosse o Senhor. E nós, o que temos lançado sobre Deus? Das escolhas que nós fazemos, é tão fácil atribuirmos outro, senão o próprio Deus, para descarregar sobre Ele o nosso descontentamento, a nossa falta de compreensão de que para que o Senhor haja, nem sempre vai ser de conformidade com o meu querer ou com o seu querer, mas em agindo o Senhor, quem o impedirá? Em Jó 19, versos 21 e 22, talvez nos façam voltar um pouquinho a essa mesma perspectiva que Noemi teve. Ouçam bem, Jó 19, 21 e 22. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Porque me perseguis como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne? Que atribuição é essa de achar que o Senhor é um perseguidor? Como se fosse alguém que nós tivéssemos que ficar olhando o tempo todo para trás. Lá vem ele, o que mais ele fará? Dá a impressão que nós temos um Deus tirano que cuida de nós. Nós já falamos na semana passada, o Senhor se lembra do seu povo. Agora estamos falando do Senhor agindo com sua benevolência. E da onde vem essa tirania? Senão do nosso próprio coração e imaginar isso. Assim como Jó, essa mulher, depois de um longo tempo, vai entender que as mãos do Senhor estavam conduzindo ela para viver uma realidade da qual ela não viveria se não fosse pelo Senhor. Jó, depois de ter perdido seus 10 filhos, o Senhor trouxe de volta outros 10. Mas, pastor, não são os mesmos. Eu entendo, compreendo a sua angústia, a sua dor. Mas imagine se não tivesse nem devolvido ali a condição de ter outros 10. O Senhor também multiplicou tudo aquilo que havia de herança material. E agora nós não podemos enxergar porque nós não avançamos a tal ponto. Mas na história de Ruth, essa mulher que até então nem seu marido pôde ser substituído, ou seja, ela não deixaria então nome para Elimeleque, precisava de um herdeiro. Seus filhos também não puderam realizar isso. Mas será que a história acaba assim? Como eu disse, este é um conto, mas não é um conto de fadas, não. Embora o seu final seja muito de um grande contentamento para aqueles que têm a condição de ler até o último instante, mas é não por meio de uma varinha mágica, não por uma fadinha, mas o próprio Deus agindo
em favor do seu povo. Um povo que não era tido como povo, mas agora se dá ao direito de ser tratado desta forma. Porque foi assim que o Senhor nos quis chamar. Se hoje nós fazemos parte deste povo, o qual seguimos, e espero que todos nós estejamos convictos disso, uma vez em que numa das pregações que eu fiz, eu também falei da filiação, coisa que eu não compreendia. Como é que eu tenho um irmão mais velho? Por que meus pais nunca me apresentaram ele? Será que isso aconteceu fora do casamento? Jamais. Nós estamos falando de Cristo Jesus. E é Ele quem nos defende, é Ele quem age com essa benevolência. É Ele quem tem tomado partido de cada uma das situações que tem acontecido conosco. Ele não tem virado as costas e falado, não, meu filho, segue só, segue em frente. Quem sabe lá na frente a gente se encontre. De modo algum. Podemos até, assim como nesta leitura, não percebemos com tanto destaque, com esse zoom tão ampliado, mas depois de passado o tempo, é tão fácil de enxergar isso. Nosso tempo talvez não seja um tempo condizente com o tempo de Deus. Por conta disso, nós nos apressamos, nós não sabemos esperar, tomamos decisões que depois nos arrependemos. Ao invés de progredirmos, tem hora que precisamos retornar, porque o Senhor precisa corrigir para que possa avançar. Como eu disse lá na introdução, Ele age com juízo. E se for preciso, Ele vai fazer. O que preciso for para nos colocar no eixo, na centralidade da vontade dEle. Não é a do pastor, não é a dos presbíteros que compõem o conselho, não. Nós estamos falando aqui da maturidade que qualquer um de nós, enquanto cristãos que somos atraídos aqui, à palavra do Senhor. E para que possamos, assim, encerrar, gostaria que vocês também percebessem que, por muitas das vezes, estas duas mulheres, principalmente Orfa, vocês já devem ter ouvido muita, mas muita condenação a respeito dessa mulher, dizendo que ela ficou para trás, que ela tomou uma decisão que não foi nem um tanto quanto sábia, melhor dizendo, que ela preferiu rejeitar o único e suficiente Deus e ficar entre os seus. Um povo politeísta, mas eu ouvi da parte de alguns teólogos, e eu prefiro enxergar da forma como eles também compartilharam, de que Orfa, diferente de outras mulheres, como eu já disse, que não agiram com sabedoria, ao invés dela abandonar todo o conselho que sua sogra vinha trazendo até ali, e quando ela falou que não a acompanhasse, ela, por obediência, ouviu sua sogra, porque entendeu que na condição de uma mulher tão madura quanto ela, o melhor era seguir em obediência o que ela havia instruído. Portanto, olha a ótica. Hoje de manhã o Lucas falou sobre isso. Às vezes a gente só enxerga por um lado, né? A gente não procura olhar do outro lado, outras perspectivas que possam ter. E eu também concordo com estes teólogos, os quais apresentaram essa condição. Porque assim como Orfa recebeu desta benevolência, mas não foi tão compartilhado quanto Ruth, que até o próprio livro leva o seu nome, Ruth recebeu uma bênção ainda muito maior, porque ela de fato, ela se atrelou, ela não mais se isolou, se dispersou, não se desviou do caminho do Senhor, mas se fez ali sempre presente, debaixo da vontade do nosso Deus. E conforme nós temos em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo
o seu propósito. Portanto, se todas estas coisas vieram a acontecer na vida destas mulheres, que ainda permaneceram vivas ali, porque estava nos desígnios do Senhor. Nada fugiu ao controle dele. E cumprindo conforme os seus propósitos, nós devemos saber que, de fato, não poderiam estar numa condição melhor do que recebendo da vontade do Senhor. E para encerrarmos, verso de número 14, então de novo, choraram em alta voz, ou melhor, em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Nós, quando perdemos algum ente querido, nós temos mesmo este hábito, e isso não é só da cultura deles, oriental. Nós geralmente nos apegamos, nos aconchegamos, nos aproximamos ainda mais de alguma pessoa. Agora não seria por uma perda da vida dela, mas a ausência seria tão, de fato, concreta, que seria tal qual. Iam se afastar e não teriam mais condições de se ver. Então, Orfa chora em voz alta, porque de fato tem essa noção. Agora eu perdi a minha sogra. A partir daqui ela já falou, segue a sua vida, volta para a casa da sua mãe, se case de novo, seja feliz com outra pessoa. Por que ela ficaria remoendo, revirando? Ali já foi, é passado. Uma nova página da sua história estava sendo apresentada. Uma outra condição da qual ela não precisaria ficar remoendo. Mas diferente dela, nós temos Ruth, que resolveu se apegar, se aproximar ainda mais. Agora eu lhes pergunto, de quem nós devemos nos apegar cada vez mais e mais, senão do próprio Deus? As pessoas podem nos decepcionar, pessoas podem assumir compromissos conosco, até mesmo registrados em cartório, mas na hora do vamos ver, caem por terra. Agora eu lhe pergunto, vos pergunto, e quanto ao nosso Deus? Seria ele homem para que viesse a mentir? De modo algum. Portanto, na condição dessas mulheres, nos ensinamentos dos quais elas também assim tiveram, esse aconchego, essa aproximação, vai fazer com que nessa caminhada, nessa jornada, uma vez em que Ruth se uniu ainda mais com Noemi, ela possa enxergar muito mais daquilo que ela simplesmente compartilhava com Ruth. Olha, lá na minha terra, as condições são estas, estas e estas. Agora você vai ver de perto o agir do nosso Deus para com o seu povo. Agora você está partindo para lá, agora você está se apegando à minha pessoa, mas não se preocupe não, se apegue em Deus. Eu, assim como o seu sogro veio a faltar, o seu esposo veio a faltar, o seu cunhado veio a faltar, aí você vai se apegar em quem? Se apegue em Deus. E essa é a mesma atitude que nós também devemos ter. Nos apegarmos mais e mais ao nosso Deus, o qual nunca falta nas nossas vidas. E eu quero encerrar dizendo que nós realmente somos tendenciosos a agirmos sob acusação para com o nosso Deus, de dizer que Ele não é benevolente, que Ele não tem agido para conosco com a sua tremenda bondade, que nós absurdamente queremos mais, que o que Ele faz ainda é pouco, que Ele devesse atender o tamanho do nosso querer, da nossa insatisfação. Mas não é isso que nós devemos esperar do nosso Deus. Ele já deu aquilo que há de mais precioso sobre todos os séculos, quer sejam os que passaram e os que virão. Ele ofereceu o seu Filho Jesus Cristo, o qual morreu em nosso lugar.
para que hoje nós estivéssemos aqui, redundando a Ele honras e glórias. E se isso não fosse o bastante, sabendo nós que nas nossas aflições e temores, ainda o Senhor não concluiu tudo o que deveria falar. Nós falamos ainda há pouco, Romanos 8, 28. Essas coisas acabam sendo um tanto quanto boas ainda. E como diz o próprio Evangelho de João, no capítulo 14, tanto os versos 16 e 18, eu vou simplificá-los, Ele não nos deixaria órfãos, mas enviaria a ordem, conforme o Pai assim fizesse, um outro Consolador. Por quê? Enquanto Ele também aqui esteve, junto daqueles que puderam estar ao seu lado, Ele também consolou. Mas enviaria outro Consolador, o qual está entre nós agora nesse instante. E se nós temos passado por momentos de choro, de aflição e de dor, recorra a Ele, porque só Ele é quem pode nos ajudar. Eu quero encerrar falando de um cântico de romagem, no Salmo de número 126, do verso 1 ao 3, o qual nos diz de uma forma magnífica e que nós devamos sair daqui com este pensamento em mente. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu creio que essa igreja tem vivido isso. Eu creio que cada um dos amados irmãos que aqui se encontram, e os que estão também nos dando a sua destra de companhia nesta transmissão, também tem provado dessa alegria. Então que o Senhor realmente, ao invés de amargura, de choro, possa colocar na vida de cada um de nós esta sensibilidade de vermos o quanto Ele já agiu e o quanto Ele quer nos ver nesta condição de estarmos alegres. Portanto, que nós possamos com isso refletir e pedir perdão ao Senhor por muitas das vezes condená-lo, levarmos a Ele as condições de que Ele é o culpado de passarmos por situações tristes e pesarosas, como se a mão dele só servisse para isso, como se nós nos esquecemos o quanto Ele tem agido com benevolência para com cada um de nós. Assim oremos, meus irmãos. Senhor Deus e amado Pai, graças te damos porque o Senhor utiliza da vida de outras pessoas, assim como o Senhor, ao inspirar, ó Deus, aquele que escrever este livro, nos trouxesse o entendimento de que o Senhor tem se lembrado do seu povo, mas não de uma forma qualquer, mas para agir com benevolência. Obrigado, ó Deus, porque nós somos provas vivas deste amor que nos alcançou um dia, deste amor que tem cuidado de nós, deste amor que é o próprio Deus, o qual está presente nas nossas vidas. Portanto, nós queremos sair daqui, ao invés de continuarmos, ó Pai, por muitas vezes murmurando, condenando, crucificando ao Senhor, queremos, ó Pai, entoar-lhe um cântico de louvor, de honras e glórias, alegremente, fazendo isso, ó Deus, porque sabemos que é do Senhor toda a provisão que temos recebido. Assim nós oramos, agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Nos levantemos para receber a bênção do Senhor. Povo de Deus, assim escolhido, aqui reunido na casa de oração, que a graça do nosso Senhor, Deus e Pai, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se ofereceu em favor de nós, e as ternas consolações do outro Consolador, que é o próprio Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas, hoje e para sempre. Amém. Podemos assentar.